Bom, boa noite. Pessoal, vamos então dar continuidade aqui ao estudo da histologia do sistema digestório, tá? Nós estamos então falando das estruturas associadas ao sistema digestório, né? Vimos na aula anterior sobre as glândulas salivares e o pâncreas, né? Então vimos que são estruturas que estão próximas ali ao sistema digestivo, né? E que auxiliam muito no processo de digestão dos alimentos. E agora nós vamos falar do fígado e da vesícula biliar, né? Que são as outras estruturas associadas ao sistema digestivo. Então vamos lá, vamos falar do fígado. O fígado, gente, ele é considerado o segundo maior órgão do corpo. Qual que é o primeiro? O primeiro é a pele, tá? E ele é, além de um órgão, uma glândula, tá? Então a gente vai ver que ele vai apresentar tanto função endócrina quanto exócrina, assim como o pâncreas, tá? Ele fica situado na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma. E o fígado, gente, ele é considerado uma interface entre o sistema digestivo e o sangue. Por quê? Porque ele é responsável por armazenar, por um determinado período, os nutrientes que são absorvidos lá no intestino delgado, tá? Porque a gente viu que é lá no intestino delgado que ocorre, né, a grande parte ali da absorção dos nutrientes. Então, esses nutrientes absorvidos, primeiramente, através da corrente sanguínea, né, ele vai até o fígado. Esses nutrientes no fígado, então, a gente vai ver que eles vão ficar armazenados. Eles podem ser transformados, tá? E, posteriormente, eles são utilizados aí por outras estruturas do corpo, tá? Então, gente, por isso que nós falamos que o fígado é uma interface, porque ele fica, então, mediando o sistema digestivo e também a corrente sanguínea, né? Então, os nutrientes absorvidos no intestino delgado só conseguem chegar no fígado através do sangue, por isso que a gente fala que ele é uma interface. E aqui nessas duas figuras, nós temos a localização do fígado, como foi comentado no slide anterior. Ele está localizado na cavidade abdominal, tanto para seres humanos quanto para animais, como a gente vê na figura ali ao lado, do lado direito, abaixo ali do diafragma, tá? Nos seres humanos, abaixo do diafragma, e nos animais, atrás do diafragma, ok? Bom, então agora vamos falar das principais funções que o fígado desempenha. Então, a primeira função mais importante, armazenamento e processamento dos nutrientes vindos principalmente do intestino delgado, tá, gente? Então, o fígado ele não vai só armazenar esses nutrientes, como também ele pode transformar estes nutrientes para posteriormente ser utilizado pelo organismo. E a gente vai ver lá na frente que 80% desses nutrientes chegam no fígado pela veia porta hepática, tá? Além do armazenamento e processamento de nutrientes, o fígado é responsável pela metabolização, né, pela transformação de hormônios e fármacos, tá? Os fármacos, drogas, álcool, então tudo isso, gente, é processado no fígado, tá? Para que esses medicamentos, esses fármacos, esses hormônios, esse álcool, ele possa ficar de uma forma mais fácil de ser eliminada pelo organismo, tá? Por isso que quando a gente ingere bebida alcoólica, medicamentos, a gente fala, ai, coitado do fígado, né? Porque é ele que vai ter que trabalhar para poder transformar esse medicamento, esse álcool, para ele poder ser eliminado de uma forma mais fácil, ok? Outra função do fígado, gente, é produzir proteínas presentes no plasma sanguíneo, tá? Então, exemplo de duas proteínas importantes que são produzidas pelo fígado e vão para a corrente sanguínea e são encontradas lá no sangue. A albumina, né?
que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio, tá? E o fibrinogênio, que é uma outra proteína responsável pela coagulação sanguínea, importante para a coagulação, tá? Então, o fígado é responsável pela produção dessas duas proteínas, que são produzidas no fígado e depois vão para a corrente sanguínea e são encontradas lá no sangue, no plasma sanguíneo. O fígado, gente, ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, tá? Essa cápsula, ela recebe o nome de cápsula de Gleason. Então, o fígado, ele é formado por um tecido conjuntivo. E ele apresenta, então, uma cavidade, né, que nós também denominamos de hilo, por onde entram ali vasos sanguíneos e ductos, tá? E aí, essa região do hilo, assim como nós vimos lá no pulmão, né, que é onde entram os vasos sanguíneos e tal, ele é revestido por um tecido conjuntivo mais espesso, tá? Bem similar ao que eu comentei com vocês lá no aparelho respiratório, certo? Bom, o componente, tá, gente, estrutural básico do fígado, do ponto de vista histológico, tá? Então, a unidade estrutural básica do fígado é as células chamadas de hepatócitos. Então, nós podemos considerar que o fígado, histologicamente, ele é formado, tá, por unidades, né, básicas que se agrupam ali para formar o fígado, chamadas de hepatócitos. Então, quem são os hepatócitos? As células hepáticas que formam ali, que constituem o fígado. Quem são essas células hepáticas, denominadas de hepatócitos? Elas são, gente, nada mais, nada menos do que células epiteliais especializadas, né, ali nessa região, que vão se agrupar, se interconectar, formando placas, tá? E que formam ali no fígado, essas placas formadas a partir do agrupamento desses hepatócitos, o que nós chamamos de lóbulos hepáticos, tá? Então, essas placas, né, de células epiteliais, elas formam massas de tecido, que é os lóbulos, que tem um formato, que a gente vai ver nas figuras seguintes, poligonal, tá? Em alguns animais, gente, principalmente nos suínos, os lóbulos, né, que seria esse agrupamento das células hepáticas, eles são bem delimitados, eles são bem visíveis, são separados uns dos outros por tecido conjuntivo, que se septa ali e separa bem esses lóbulos. Então, a gente consegue visualizar a divisão dos lóbulos, tá? Isso é uma característica muito incisiva de fígado suíno, tá? Já nos seres humanos, essa divisão de lóbulos, ela não acontece numa visão anatômica, tá? Então, gente, aqui é uma figura ilustrativa mostrando como estes hepatócitos, essas células, elas se organizam formando esses lóbulos, tá? Então, cada estrutura dessa poligonal, que tem essa coloração meio marrom claro, é um lóbulo hepático, tá? E aí, cada lóbulo desse é formado por várias células chamadas de hepatócitos. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê um lóbulo hepático, tá? Onde a gente tem umas setinhas pretas, né? Então, esse é um lóbulo hepático. E esse lóbulo, então, nesse formato poligonal, ele é constituído por várias células chamadas de hepatócitos, ok? Então, a gente vê nessa figura que o fígado, ele é constituído por vários, né, lóbulos. E esses lóbulos, então, são constituídos por vários hepatócitos, certo? As outras estruturas eu vou comentar com vocês a seguir. Aqui é um fígado humano, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que ele é dividido em um lobo esquerdo, lobo direito, lobo quadrado, lobo caudal, tá? Essa é a divisão anatômica do fígado humano. Aqui é o fígado de um suíno, então, como eu falei pra vocês, olha lá, a gente consegue ver bem,
né, a divisão de lóbulos devido então a essa septação do tecido conjuntivo, tá? O que a gente não vê, não identifica no fígado dos seres humanos e de outras espécies, tá? Bom, gente, então nós vamos ver na figura seguinte que em algumas regiões dos lóbulos hepáticos, então, retomando, o que são os lóbulos hepáticos? Então, seria aquela estrutura poligonal constituída por unidades de células, né, que são chamadas de hepatócitos. Então, nós vamos ver que na periferia, nas extremidades dos lóbulos, né, é possível identificar regiões que vão conter, além do tecido conjuntivo, ductos biliares, vasos linfáticos, nervos e vasos sanguíneos. Estes locais bem delimitados, tá, gente, na periferia dos lóbulos, ela recebe o nome de espaço porta. Tá? E aí nós vamos ver na próxima figura que no fígado, tá, há em média aí, em cada lóbulo, de 3 a 6 espaços, porta por lóbulo. Então, em cada um desses, tá, a gente vai encontrar a entrada de ductos biliares, vasos linfáticos, nervos e vasos sanguíneos, certo? Então, olha só, aqui é a figura que eu falei para vocês. Então, a gente vê, ó, tudo que está nessas células amarelas são os hepatócitos. Então, a gente vê que os hepatócitos se agrupam, né, em placas interconectadas. E aí, a gente vê que os hepatócitos unidos aí formam vários lóbulos, certo? E aí, se a gente analisar um lóbulo, a gente vai ver que na extremidade desse lóbulo existe vários espaços portas. Cada espaço porta constituído, então, pela veia porta hepática, que é a estrutura em azul, por um ducto biliar, que é a estrutura em verde, e por uma artéria porta, que é a vermelha, tá? Então, a gente vê que cada lóbulo é constituído aí nas suas extremidades, por bastante espaços portas. Então, gente, aqui nessa figura, ó, a gente tem, né, um pedacinho ali do lóbulo hepático, mostrando um único espaço porta. Então, a gente vê a localização do espaço porta, né? Então, lá, tríade portal, né? Então, ela é composta pela artéria hepática em vermelho, ducto biliar em verde e veia porta em azul, certo? E a gente vê, então, que essas estruturas se ramificam para o interior, ali no meio dos hepatócitos, e também na periferia, ao redor dos hepatócitos, tá? Para vocês verem bem a disposição deste espaço porta. Então, ao redor aí, é que aqui tá mostrando mas ao redor deste lóbulo tem mais espaços portas. A gente viu que é de 3 a 6, ok? Aqui mostrando numa figura mais ampliada, né? Então, as células em amarelo, hepatócitos. E aí, a gente vê, ó, um pedacinho de um espaço porta aqui. E a gente nota aqui a artéria hepática, a veia, os ductos, ó, eles vão se ramificando e vão adentrando ali para o interior do lóbulo, tá? Se vocês repararem nas figuras que eu mostrei para vocês anteriores dos lóbulos hepáticos, vocês vão perceber que os hepatócitos, que são as células, né, elas se organizam, elas se arranjam, né, como se fossem tijolos lado a lado, né, lembrando que são células epiteliais, então elas são juntas, né, e aí vocês vão perceber, se vocês analisarem, que elas vão se dispondo da periferia para o centro do hepatócito, tá? E aí vocês vão perceber que entre placas de hepatócitos vão ter uns espaços escuros. Nesses espaços, gente, há presença de capilares. Esses capilares são aqueles do tipo sinusoides. Lembram o que são capilares sinusoides? São aqueles capilares
aonde tanto nas células endoteliais quanto na membrana basal, que envolve a presença de fenestras, para que a passagem de nutrientes, né, a troca seja mais intensa. Então, nesse local, nesse espaço entre os hepatócitos, onde a gente encontra os capilares sinusoides, tá? Nós chamamos de espaço sinusoide ou também de sinusoides hepáticos, tá? Então, olha só, aqui nessa figura nós temos um lóbulo hepático. Aí a gente vê na periferia, né, vários espaços portas. E aí a gente vê que os hepatócitos aqui estão em branco, né, as células, se arranjando da periferia para o centro do lóbulo. E que entre essas placas há a presença de uns espaços escuros, tá? Como está mostrando ali, que é chamado de espaço porta, onde tem a presença de capilares sinusoides, né? Então, é através desses capilares que vai ocorrer a troca, né, de nutrientes para os hepatócitos. Então, esses hepatócitos vão captar esses nutrientes, podem então apenas armazenar, como também podem transformar esses nutrientes e posteriormente enviá-lo para alguma região, certo? Então, olha lá, os capilares sinusoides são os vasos irregulares, como a gente viu lá atrás, quando a gente falou da histologia do sistema cardiovascular, são dilatados, né? E a presença de fenestras. Então, a gente viu que por ele ter um trajeto tortuoso, a troca de nutrientes, ela não vai acontecer de forma rápida, mas pelas fenestras, tanto na lâmina basal quanto entre as células endoteliais, ocorre uma troca de nutrientes de forma intensa, certo? As células, gente, os hepatócitos, elas vão estar separadas por uma lâmina basal, aqui nos lóbulos. E aí os fluidos que chegam então do sangue passam rapidamente, né, entre as paredes das células endoteliais, fazendo então um contato íntimo com os hepatócitos, que foi o que eu expliquei para vocês, através então desses capilares sinusoides. Então, o sangue é passado desses capilares para os hepatócitos. Bom, além das células endoteliais, tá, gente? Os sinusoides, né, que seriam esses espaços aí, eles também vão conter macrófagos, tá? Que são células de defesa, que ali no fígado, nos lóbulos, são chamadas de células de Kupffer, tá? Essas células, gente, então elas têm uma função de macrófago, de fagocitar partículas estranhas, então destruir bactérias que eventualmente penetram ali entre os hepatócitos. Mas essas células de Kupffer que ficam ali, né, entre os hepatócitos e o espaço sinusoide, elas não vão exercer apenas essa função de macrófago, tá? Elas vão ter função de metabolizar eritrócitos velhos, células sanguíneas velhas, digerir hemoglobina, então fazer uma limpeza ali, né, no sangue. E também uma função importante das células de Kupffer é a produção de proteínas. 5% daquelas proteínas que a gente viu que o fígado produz, albumina, fibrinogênio, são produzidas por células de Kupffer. Então, essas células, gente, de Kupffer, elas vão ter uma importância muito significativa para o fígado, tá? Então, é importante vocês saberem a função dela, a localização, tá? Então, olha lá, essas células constituem 15% das células do fígado. Então, o fígado é composto em grande parte por hepatócitos, mas também há a presença das células de Kupffer que exercem essa função aí bem importante, tá? Bom, e o suprimento sanguíneo? Da onde vem o sangue que o fígado recebe? Então, gente, o fígado ele recebe sangue através de duas fontes diferentes e principais. 80% do sangue que chega no fígado, ele vem da veia porta, tá? E esse sangue que chega ali no fígado através da veia porta, ele é um sangue com pouco oxigênio, porém rico em nutrientes vindos lá do intestino delgado, tá? E os outros 20% do sangue
vão chegar ao fígado através da artéria hepática. E aí essa artéria, então, ela vai trazer um sangue com pouco nutriente, mas riquíssimo em oxigênio. Então, tendo aí um equilíbrio, tá? Então, aqui essa figura mostra, né, em azulzinho aqui, ó, a veia porta e do ladinho aqui menor a artéria hepática. Então, a gente vê o sangue, né, adentrando ali por meio do lóbulo, tá? Em direção à veia centrolobular ali, tá? E aí a gente pode notar, então, que esse sangue vai se irradiar para todo o lóbulo hepático. Então, olha só, ó, a ramificação, né, desse sistema. A veia porta, ela vai se ramificar em vênulas menores através ali do espaço porta. Então, a gente viu naquelas figuras anteriores que lá dentro do espaço porta, onde tem artéria, veias e o ducto, eles se ramificam tanto para a periferia do lóbulo quanto para o centro, para o meio dos hepatócitos. Então, é o que vai acontecer aqui, tanto com as veias quanto com as artérias. Ó, elas vão se ramificando e tornando-se estruturas mais finas, mais delgadas. Ó, então, de veia, vênulas, né? De vênulas ali, elas vão se distribuindo em vênulas cada vez menores até desembocar lá nos capilares sinusoides, ok? Olha lá, os sinusoides correm radialmente para o centro lobular, formando a veia centrolobular, que está no interior ali, no meio dos lóbulos, né? A veia sublobular e veia hepática, ok? E da onde vem esse sangue aí rico em nutrientes? Olha lá, vem do pâncreas, do baço e do intestino delgado. Então, mostrando de novo, ó, um lóbulo hepático, um espaço porta contendo ali ducto, artéria e veia, mostrando a ramificação, tá? Tanto para a periferia, ao redor do lóbulo, quanto para o centro, desembocando ali na veia centrolobular. O sistema arterial, gente, é a mesma coisa. As artérias hepáticas, então, vão se ramificar, se tornar arteríolas e vão entrar para dentro ali dos lóbulos, até desembocar ali no espaço porta, tá? Principal função é levar sangue com bastante oxigênio, ok? Olha, então aqui essa figura mostrando, né, como que ocorre. Olha lá, a gente nota que a partir do espaço porta, tanto ductos quanto as artérias e veias, ó, elas se desembocam ali tanto ao redor do lóbulo quanto ali para o centro, tá? Beleza, vamos falar dos hepatócitos, que é a unidade estrutural básica do fígado. Quem é os hepatócitos? Qual que é a função que ele desempenha? Então, gente, o hepatócito, ele é o centro trófico do fígado. É através dele que o fígado consegue realizar todas as suas atividades. Então, nós vimos que o hepatócito é uma célula do tipo epitelial, né? Então, ela vai ter características de célula epitelial, que é formato poliédrico, são justapostas, tá? Então, ó, o citoplasma eosinofílico, ele se cora, né, intensamente pela eosina. Tem em seu interior, né, de cada hepatócito, bastante mitocôndrias. Por quê? Porque é uma célula ativa, precisa de bastante energia. Quem produz essa energia são as mitocôndrias. Bastante retículo endoplasmático liso, que nós vimos que ele é responsável pela desintoxicação, né? Ele que vai ajudar o fígado a realizar aquela função de metabolizar drogas, álcool, medicamentos, né? E aí, gente, a superfície de cada hepatócito pode estar em contato, se vocês olharem naquelas figuras, em duas situações. Ou em contato com a parede dos capilares sinusoides. Então, quando o hepatócito está vizinho ali com a parede de um capilar sinusoide, o espaço entre eles é chamado de espaço de Dicey. Quando o hepatócito está fazendo vizinhança com outro hepatócito, tá? Esse espaço entre os dois forma um canalículo biliar.
que vai desembocar no ducto biliar, tá? As membranas celulares próximas desses canalículos vão estar unidas por junções de oclusão, né? Que é aquele tipo de junção intercelular, que impede a passagem de substâncias entre o espaço intercelular. Bom, então vamos mostrar aqui na figura para vocês verem melhor o que é o espaço de Dicey e o que é o canalículo. Então, onde está esse círculo em vermelho que eu coloquei ali, ó. Então, a gente vê os capilares sinusoides e os hepatócitos. Então, o espaço entre os capilares e os hepatócitos forma um espaço de Dicey, que é o que está sublinhado em preto. E o espaço entre dois hepatócitos forma um canalículo biliar que desemboca no ducto biliar, tá? E aí, depois dessa figurinha aqui do lado esquerdo, a gente vê isso, ó, os canalículos biliares, né, formados ali a partir da vizinhança entre dois hepatócitos. Então, quando a parede do hepatócito é vizinho de um capilar sinusoide, o espaço entre essa vizinhança é chamado de espaço de Dicey. Quando a parede do hepatócito é vizinha de outro hepatócito, forma o canalículo biliar, tá? Que é uma estrutura, um canal que vai desembocar lá no ducto biliar. Bom, há bastante junções comunicantes do tipo gap entre os hepatócitos para o transporte de nutrientes, tá? A superfície dos hepatócitos voltadas para o espaço de Dicey, né, aonde a gente tem a vizinhança com, né, os capilares, vai ter bastante microvilosidades. Por quê que tem essas microvilosidades? Para facilitar a absorção dos nutrientes. Então, se o hepatócito, a parede dele, está vizinha de um capilar sinusoide, o que vai acontecer entre eles? Troca de nutrientes. Por que é importante ter nesse local, né, a microvilosidade? Aumenta a superfície de absorção para esse hepatócito, tá? Então, olha lá, possui um ou mais núcleos, o hepatócito bem redondinho, bastante retículo endoplasmático liso, rugoso produtor de proteínas, a gente viu, né? Então, aqui no caso, albumina, fibrinogênio. O retículo endoplasmático liso, né? Ele que é responsável pelo processo de desintoxicação. Então, através de processos de oxidação, metilação e conjugação, ele é capaz de transformar essas substâncias tóxicas para facilmente serem excretadas, né? Essas excreções ocorrem pelo rim e por trato gastrointestinal, tá? Os hepatócitos armazenam no seu interior frequentemente o glicogênio, que é uma fonte energética, né? E aí no microscópio eletrônico a gente consegue ver os grânulos de glicogênio dentro dos hepatócitos. Eles são bem escurinhos, a gente fala que é eletrodenso, né? E aí o número de glicogênio dentro dos hepatócitos, tá, gente? Vai depender do estado nutricional do animal. Por quê? Porque quando que o glicogênio é liberado para a corrente sanguínea? Quando o animal está num jejum prolongado, então ele vai suprir as necessidades glicêmicas. Então, se o animal está no período de jejum prolongado, os níveis de grânulos de glicogênio dentro do hepatócito é menor. Já se o animal está bem alimentado, eu tenho mais acúmulo ali de grânulos de glicogênio nos hepatócitos. Então, aqui é uma microscopia mostrando os hepatócitos, tá? E os pontinhos que a gente vê dentro, lógico, os mais escuros vão ser o núcleo dos hepatócitos, mas os menorzinhos mais claros são grânulos de glicogênio. Então, como eu falei para vocês, né, os hepatócitos têm muitas mitocôndrias, estão lá 2.000 mitocôndrias por hepatócitos, devido a essa alta atividade que eles possuem. Então, muita demanda energética. Tem gotículas lipídicas, tem lisossomos que ajudam na digestão, na degradação dos nutrientes, tá? Tem bastante complexo de Golgi que vai
armazenar, transformar as proteínas produzidas, né, pelo hepatócito. Então, a gente percebe, gente, que o hepatócito é uma célula muito versátil, com muitas funções, com muitas atividades, tá? Por isso que a gente fala que ele é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina, ok? Ele vai produzir, então, as proteínas plasmáticas, como eu falei para vocês, albumina, fibrinogênio são as principais. Tá? Lembrando que 5% dessas proteínas são produzidas pelas células de Kupfer, isso é muito importante, tá? Os hepatócitos realizam a produção, a secreção da bile, que é uma função exócrina do fígado. Essa bile, tá, gente, ela é produzida por retículo endoplasmático liso, então ela é produzida lá no hepatócito. E aí, através dos canalículos, ela desemboca no ducto biliar, que é armazenada na vesícula biliar. E aí, a gente vai ver que essa bile, ela vai auxiliar na digestão de lipídios lá no intestino delgado. Então, olha lá, os lipídios e carboidratos são armazenados lá no fígado, na forma de triglicerídeos e glicogênio, fontes de energia. O fígado também, ele é uma reserva importante de vitamina A. A vitamina A, lembrando, é uma precursora de pigmentos visuais, muito importantes ali para visão, tá? E os hepatócitos também conseguem converter aminoácidos em glicose, como eu falei para vocês, através do glicogênio, fazendo aquela gliconeogênese, né? Então, em jejum prolongado, através da transformação do glicogênio em glicose, supre as necessidades glicêmicas ali do corpo, né, do organismo. E aqui, gente, nós temos um exemplo, né, ilustrativo de um hepatócito lindo, né? Então, a gente vê um núcleo bem grandão, uma célula cheia de organelas, muitas mitocôndrias, retículos, complexo de Golgi. Vemos aqui, né, que a vizinhança do hepatócito com outro hepatócito forma o canalículo biliar. A vizinhança entre o hepatócito e os capilares sinusoides, aqui ó, na horizontal, tanto embaixo quanto em cima, formam um espaço de Dice e a gente consegue ver que nessa região a superfície do hepatócito é toda irregular pelas microvilosidades. Então, aqui mostra, né, como que é um hepatócito típico, ok? E a vesícula biliar? A vesícula biliar, então, gente, ela é um órgão oco, tem o formato de uma pera, ela é um anexo ali do fígado, tá? Ela é responsável pelo armazenamento da bile produzida lá pelos hepatócitos, através do retículo endoplasmático liso. Histologicamente, como que essa vesícula ela é formada? Como que é a parede da vesícula biliar? Ela vai ser constituída por uma mucosa, representada por um epitélio colunar simples, abaixo uma lâmina própria de tecido conjuntivo, abaixo dessa lâmina uma camada de músculo liso, mais uma camada de tecido conjuntivo e uma serosa, que é o conjuntivo mais o epitélio pavimentoso simples. O que é diferente aqui na constituição histológica da vesícula biliar, que a gente pode notar nessa descrição? Não vai ter submucosa na constituição histológica da vesícula biliar. Então, ela vai ter uma mucosa de epitélio colunar simples com uma lâmina própria, músculo liso e serosa, tá? Ela está conectada ao fígado, como eu falei para vocês, através dos ductos biliares. Então, a gente vê aqui, ó, uma figura mostrando o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e o intestino delgado. Então, a gente nota que são estruturas que estão todas interconectadas, tá? Então, a bile produzida lá no fígado, tá? Ela vai desembocar lá na vesícula biliar, vai ficar armazenada lá na vesícula biliar e quando solicitada para o processo de digestão, ela vai em direção ao intestino delgado. Aqui a gente vê uma microscopia da vesícula biliar, então mostrando que ela não tem submucosa,
Então, a gente vê que a mucosa dela é formada por um epitélio colunar simples, abaixo dela a lâmina própria de tecido conjuntivo, uma camada de músculo liso e a sua serosa. Então, dá para ver tecido conjuntivo associado a um epitélio pavimentoso simples. A bile, gente, ela então produzida lá pelos hepatócitos, ela é uma secreção alcalina, com pH alcalino, constituída por água, eletrólitos, ácidos biliares e bilirrubina. Toda essa composição da bile, tá, gente, torna ela uma substância anfipática que tem a capacidade de se conectar com conteúdos lipídicos ricos em gordura, tá? E é o que faz com que ela consiga, né, hidrolisar, quebrar, auxiliar na digestão de gordura, né, de lipídios, certo? A bile que não for utilizada, né, para o processo de digestão, ela será reabsorvida lá no intestino delgado e através de uma recirculação ela volta para o fígado, tá? E uma parte, né, que não foi usada é perdida pelas fezes, tá? Então, como que funciona? Relembrando lá quando a gente falou do intestino delgado. Quando o alimento chega lá no intestino delgado, ele vai estimular as células enteroendócrinas lá da parede do intestino a produzir a secretina e a colicistoquinina, que são os dois hormônios que vão atuar tanto na vesícula biliar quanto no pâncreas, estimulando a secreção do suco pancreático e da bile. Então, aí quando essa bile cai lá no intestino delgado, ela vai ajudar na emulsificação, na digestão de componentes gordurosos. E aí, o que eu falei, né? Uma parte dessa secreção de bile que chega lá no intestino delgado pode não ser utilizada por completo. E aí, então, o que não for utilizado pode voltar para o fígado ou pode ser eliminado pelas fezes, tá? Bom, a camada mucosa da vesícula biliar, gente, principalmente quando ela está vazia, ela apresenta pregas, tá? Células epiteliais da vesícula têm bastante mitocôndrias também. Essas mitocôndrias, além de... as mitocôndrias responsáveis pela produção de energia. E também as células epiteliais da vesícula, gente, elas produzem uma pequena quantidade de muco que vai participar da composição da bile, tá? Além da água, certo? A presença de glândulas, né, mucosas ali na parede da vesícula biliar, próxima ali ao ducto. E aí, então, qual que é a função da vesícula biliar? Armazenar a bile, que foi produzida lá no fígado pelos hepatócitos, concentrá-la, né, com a adição de água, muco, e depois, posteriormente, enviar essa substância lá para o intestino delgado. Então, explicando novamente, a vesícula biliar, ela elimina a bile quando ela sofre ação da colicistoquinina, principalmente produzida pelas células enteroendócrinas do intestino delgado. Então, ela sofre uma contração pela colicistoquinina, libera a bile para o intestino delgado, que vai auxiliar na digestão de lipídios, de gordura. Bom, então, gente, encerramos o nosso conteúdo de histologia do sistema digestivo. Deixo aqui para vocês essas 6 questões direcionadas a esse conteúdo que nós vimos sobre as estruturas associadas ao sistema digestivo. Então, tem questões de glândula salivar, tem questões de pâncreas e fígado, tá? Peço para que vocês façam as questões com muita atenção, leiam o que está pedindo, leiam a resposta. Caso tenham dúvidas para responder, anotem as dúvidas, tá? E aí vocês podem solicitar uma videoconferência comigo no horário da nossa aula para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá? Então, para essa semana, gente, eu vou passar apenas esse conteúdo para vocês,
tá? Que é bem extenso, então a aula de hoje e de sexta-feira é esse conteúdo. Peço para que vocês, então, façam essas questões e caso vocês julguem necessário, a gente marca uma videoconferência através do Google Meet, ok? E aí, então, na semana que vem, nós entraremos com o sistema urinário para finalizar o nosso conteúdo de histologia animal 2, ok?